Olá pessoal, tudo bem? Minha gratidão a você que está aqui já aguardando, né, que está aí ansioso, ansiosa para ouvir mais um Devocional com Mulheres. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa tarde, que o Senhor fale poderosamente a você, que o Senhor realmente assim renove as suas forças com essa palavra, da mesma forma que Ele renovou as minhas forças quando Ele colocou no meu coração trazer no dia de hoje essa palavra. Eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, porque é algo muito comum, é algo muito do ser humano. Muitas vezes enfrentamos situações assim, mas Deus, Ele quer nos levar para outro nível. O Senhor está nos treinando, está nos ensinando a vencer batalhas. É isso que Deus está fazendo com você, está fazendo comigo. Então vamos aprender nessa tarde. E antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer a cada mulher que esteve trazendo uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações a cada tarde. Está aí então a minha gratidão, estou passando aí, né, a foto de cada uma delas. Que o Senhor realmente abençoe, fortaleça e continue usando a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus falou e vai continuar falando, porque esses devocionais continuam aqui no canal. Então, a hora que você sentir vontade, sentir desejo, eu vou ouvir aquele devocional maravilhoso, poderoso da parte do Senhor. Tá certo? E também a minha gratidão a você que se encontra aqui nessa tarde, que Deus possa falar poderosamente com você. Deixe os seus comentários aí no chat, deixe os seus comentários aí sempre que você escutar essa palavra. Pode ter certeza que eu leio cada uma delas, respondo com muito carinho, com muito amor. Tá certo? Bem, pessoal, você que já assiste vários dos meus vídeos aqui, ainda não se inscreveu, vou pedir a você esse carinho, se inscreve. É só apertar nesse botãozinho que tá aí, ó, inscrever-se, e clicar também nesse sininho para você ativar as notificações e não perder nada do que eu posto aqui no canal. Pode ter certeza que você abençoa muito o canal, você abençoa a minha vida, você abençoa a vida de outras pessoas que conseguem receber esse conteúdo também. Então faz isso aí e a minha gratidão a você, tá certo? Então, pessoal, falado tudo isso, vamos aí à nossa palavra. Vamos meditar nessa tarde em um dos profetas assim que ele não é muito bem visto, né? Por que ele não é muito bem visto? É um dos profetas assim um pouco atípicos, né? Eu acho que é porque ele se parece muito com a gente, ele se parece muito com você, comigo, sabe? Aquele que, tanto que ele era conhecido como profeta chorão. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? Do profeta Jeremias, isso mesmo. Jeremias, ele era esse profeta que muitas vezes, se você for ler o livro aí dele, você vai perceber que ele estava sempre questionando ao Senhor. Por alguns momentos ele estava até querendo desistir do chamado que ele tinha. E às vezes nós somos assim também. Ele questionava como que as pessoas estavam aí sendo prósperas, né? Sem conhecer o Senhor. E muitas vezes ele colocava, ele atribuía uma certa injustiça de Deus. Porque ele dizia, olha, a terra está sofrendo, os animais estão sofrendo, porque muitos daqueles que estão aí prosperando, parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está percebendo. Será que, sabe, eu acredito que quando Jeremias falava esse tipo de coisa, era como se ele estivesse colocando que Deus teria, assim, se equivocado, que Deus não estava vendo. E muitas vezes, meus queridos, nós somos assim, sabe? Se a gente for sincero conosco mesmo, sem ter medo, porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o nosso coração. Muitas vezes nós também fazemos esse tipo de questionamento. Senhor, por que nada acontece em nossa vida? Por que parece que está tudo parado? Parece que o outro está crescendo, o outro está prosperando, o outro está florescendo, frutificando. E parece que o Senhor não percebe. Olha, Senhor, Ele não te ama tanto quanto eu te amo. Eu faço todas as coisas que eu preciso fazer. Eu te louvo, eu te adoro, eu leio a Tua palavra, eu te busco. Mas parece que para mim, aquilo que eu espero, aquilo que eu anseio, aquilo que eu estou realmente desejando, parece que ainda não chegou. Será que o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor não está vendo? Então, muitas vezes fazemos esse tipo de questionamento com o Senhor. Bem, Jeremias faz 2 questionamentos ao Senhor. Ele diz, justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. E o primeiro questionamento é, por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? E o segundo questionamento dele é,
até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Ou seja, Jeremias ele estava assim, tão com o coração dele questionador, né, até tendo assim algumas dúvidas em relação àquilo que Deus fazia, o poder que Deus tem. E muitas vezes nós fazemos isso. No verso 2, ele diz, tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto, está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Ou seja, Jeremias ele conseguia enxergar ao redor dele tudo aquilo que ele considerava injusto e de que Deus não estava percebendo, que Deus não estava, Deus não está nem aí. Por que Deus não faz nada? Né? Então essas eram as questões que Jeremias levou a Deus e ele estava confiante de que Deus iria dar uma resposta branda, de que Deus iria realmente ser simpático àquilo que Jeremias estava colocando. Mas Deus, ele fez, na verdade, uma resposta, ele deu uma resposta para Jeremias, que é a resposta que ele dá para você, a resposta que ele dá para mim em relação às reclamações que Jeremias estava trazendo para Deus. E muitas vezes nós reclamamos também. Mesmo que a gente não reclame em oração, mas nós reclamamos em nosso coração e nós reclamamos com a nossa boca. Né? Quando alguma coisa acontece e a gente está ali constantemente reclamando. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo? Então veja o que Deus falou com Jeremias no verso 5 e é justamente a respeito desse verso que nós vamos questionar hoje, que nós vamos trazer a nossa devocional, que diz assim, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como você vai competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que vai fazer na floresta do Jordão? Bom, essa foi a resposta de Deus para Jeremias. E o que nós podemos aprender em relação a esse texto? O que nós temos que aprender e ter em mente é que nós estamos em uma corrida. Exatamente isso. Lá em Hebreus 12, a gente vai ler justamente o que Paulo nos diz. Ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Um outro versículo se encontra em 1 Coríntios 9, 24 e 25, que diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então veja, aqui o que Deus quer nos ensinar é que nós temos uma missão. E essa missão é ter a certeza que nós estamos numa corrida e que, como nós acabamos de ler em Hebreus, nós precisamos sim deixar todo o embaraço, todo o pecado, toda a mágoa, ou parar de observar as circunstâncias. E nós precisamos caminhar aqui, correr aqui nessa terra, nessa missão que o Senhor nos deu, com o coração cheio de fé. Estamos em uma corrida. Então, por isso, Deus respondeu a Jeremias e responde para você e responde para mim. Se você não está conseguindo ganhar, se você não está conseguindo competir com aqueles que vão a pé, com você, que estão no mesmo nível, que estão no mesmo sentido, se você não está conseguindo, se você está aí reclamando, se você está murmurando, se você está questionando, se você está perdendo tempo com isso, como é que você vai competir com cavalos? Exatamente. E aí é que entra. Veja bem, quando Deus ele dá essa resposta para Jeremias, e a gente às vezes fica pensando, mas competir com cavalos, ou seja, Jeremias ia correr com o cavalo também, não é? Veja bem, porque o que Deus está colocando aqui é, se você não está conseguindo isso, como é que você vai conseguir passar para outro nível? E o outro nível é correr com cavalos, é competir com cavalos e na Floresta do Jordão. Para você que não sabe o que é a Floresta do Jordão, era um lugar
assim, como que com um terreno, não era um terreno plano. Era um terreno realmente muito difícil, era um lugar muito perigoso. E muitas vezes é assim que nós vivemos na nossa vida. Quando nós estamos passando por momentos que não são tão complicados, mas nós já estamos reclamando, estamos ficando cansados, acredite, como é que você vai conseguir vencer em outras situações? Possivelmente você pode até desistir, porque era isso que Jeremias fazia muitas vezes. Ele falava para Deus isso, o desejo dele de desistir. Só que ele não conseguia, porque a palavra de Deus era mais forte e ardia no coração dele. Mas a tentação era desistir. E muitos de nós, às vezes, pensamos em desistir. Mas não é isso que Deus quer. Então, veja bem, talvez você fique pensando, corrida com cavalo? Bem, sim, existe uma maratona de cavalos, onde é cavalos contra homens. E essa maratona acontece anualmente, são de 22 milhas, ou seja, 35 quilômetros. Ela é realizada no país de Gales, onde homens competem contra cavalos montados por jockeys. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Parece uma luta desigual e verdadeiramente é uma luta desigual, né? Mas é possível e acontece, tá? E Deus, meus queridos, sempre quer nos levar a níveis sobrenaturais nas nossas lutas, nas nossas batalhas, naquilo que Ele coloca, aquilo que você está vivendo nesse momento. Então, o que eu coloco para você, o que eu falo para você nessa tarde é: não desista, não desanime, você não está só, o Senhor está com você e Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Confie nisso, porque a nossa vida cristã é uma vida que necessita confiança em Deus. Ele quer nos colocar em lugares altos. O que Deus está dizendo aqui para Jeremias é que se ele não conseguisse vencer a corrida com os homens, que é um nível básico, né? Um nível aquele que a gente tá acostumado, né? Deveríamos estar acostumados, né? Se você não está preparado nesse nível, o que Deus estava falando para Jeremias é que justamente no nível mais forte ele vai estar com você. Ele está preparando você. Então, Deus, quando ele fala, se você não consegue nessa competição de homem para homem, ou seja, a coisa pode engrossar e vai engrossar numa competição em algum momento, mais cedo, mais tarde, isso vai acontecer e você precisa estar preparado. E é isso que eu estou fazendo com você. Eu estou te preparando. Não esqueça, nós estamos em uma corrida. Você tem uma missão. Não olhe para trás. Olhe para tudo aquilo que você já alcançou, tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Deus é aquele que vai à sua frente. Não esqueça da palavra dele. Mergulha na palavra do Senhor. Aprende o que o Senhor tem dito a você, porque não acabou ainda. Veja bem, quando Deus falou isso com Jeremias, no capítulo 1, no verso 19, veja bem o que Deus falou para Jeremias, mas parece que ele esqueceu. Deus disse: eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Ou seja, no capítulo 1, no início do livro de Jeremias, Deus já tinha falado essa palavra para ele. Deus já tinha preparado, já tinha ensinado a ele, já tinha dito a ele: olha, isso vai acontecer. Você vai passar lutas, você vai passar batalhas, você vai passar dificuldades. O próprio Jesus falou isso para nós quando disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então, aquele que luta por nós, aquele que já venceu as nossas batalhas. Jeremias, ele já sabia, o Senhor já tinha informado, mas ele esqueceu. A gente também esquece, você esquece. É por isso que você está reclamando muitas vezes, é por isso que você está aí triste, às vezes desanimado, às vezes querendo desistir. Olha, esse foi o versículo 19 do capítulo 1. Bem, no próprio capítulo 1, no verso 11 e 12, a gente lê assim: olha, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. No verso 12, o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Queridos, aleluia por essa palavra. Jeremias, ele sabia, veja que é no início do capítulo 1, ele sabia que o Senhor tinha escolhido ele sabia que o Senhor disse: eu velo pela minha palavra. O Jeremias sabia
Você vai ter problemas, você vai ter lutas. Jesus te disse, no mundo tereis aflições e dificuldades, mas não temas, não temas. Né? A Bíblia ela é recheada de não temas para nós, porque isso é algo que está no nosso coração. O homem ele é provido desse medo, desse temor, e Deus sabe disso. Você sabe quantos não temas existem na Bíblia? 366. Gente, 366 momentos, vezes que Deus disse, não temas, não se apavore, não tenha medo. Porque nós somos assim. E muitas vezes nós esquecemos o que o Senhor nos ensina. E veja quantos dias tem o ano. O ano tem 365 dias. E de 4 em 4 anos, 366. Isso representa que você, todo dia, tem aí na sua conta espiritual um não temas. Então, para o dia de hoje, tem aí um não tema. Não tema, não tema. Não tema, Célia. Não tema, Régia. Não tema, Nilzete. Não temas. Não temas, você que está escutando aí nesse momento. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, Sueli. Confia no Senhor. Entendeu? É o que Deus diz para você na tarde de hoje. Você que está me escutando agora, Deus sabe o seu nome. Deus te conhece. Deus sabe em que o seu coração está aí apavorado, desesperado. O qual que você, sabe, Deus sabe quais são as suas lágrimas. O que você tem questionado, se em algum momento você tem pensado em desistir. Você tem pensado em olhar para trás. Você tem pensado, olha, Deus não está nem aí, Deus se equivocou. Deus está enganado, Deus não está sabendo o que está acontecendo. Não pense isso. Existe um não temas na sua vida. Eu quero contar uma história agora rapidamente para nós encerrarmos. Um homem estava andando por uma floresta quando viu uma luz bem no horizonte e que vinha em sua direção. Ele ficou meio preocupado, né? Mas ao mesmo tempo curioso em saber o que era aquilo. Quando a luz chegou perto dele, ele ouviu uma voz que lhe dizia: eu sou Deus e tenho uma missão para você. Missão? Que missão, Senhor? Respondeu o homem apavorado. Sabe aquela rocha que fica perto da sua cabana? Sei sim, Deus, é uma grande rocha. Sua missão é empurrar aquela rocha todos os dias, faça chuva ou faça sol. Você aceita essa missão? Claro, Senhor, eu farei conforme o Senhor manda. Aquele homem, então, ao chegar perto da sua cabana, fez conforme o Senhor havia dito a ele. Empurrou a rocha com toda a sua força. Assim que se cansou de empurrar, voltou para a cabana para descansar. E dia após dia ele fazia a mesma coisa. Empurrava a rocha com toda a força que ele tinha, enfrentando o sol, enfrentando chuva, tempestade, dor no corpo. Bem, após algum tempo, o homem ficou muito aborrecido. Mas empurrava e nada acontecia. A rocha não saía do lugar. Ele sentiu que o seu trabalho era em vão. Não entendia por que Deus tinha dado aquela missão para ele. Com isso, o diabo entrou em cena e decidiu colocar na mente desse homem pensamentos que desencorajavam a ele, que desanimavam a ele, para justamente ele abandonar essa missão que Deus tinha colocado na sua mão. Certo dia, enquanto ele empurrava aquela rocha, como o Senhor tinha dito a ele que fizesse, o diabo sussurrou nos seus ouvidos: faz tempo que você empurra essa rocha e ele nunca se moveu 1 milímetro, não é mesmo? Mas Deus não está com você. Você não está vendo? Você é um inútil. Esse trabalho é em vão. Então o homem começou a dar ouvidos às palavras que o diabo dizia e rapidamente outros pensamentos se multiplicaram em sua mente. O homem começou a refletir consigo mesmo. Por que eu devo me matar empurrando essa rocha? Deus deve ter se equivocado, ele deve ter falhado nos pensamentos, naquilo que ele deu. Será que eu ouvi bem? Será que realmente isso aconteceu de fato? Não vou mais empurrar com toda a força como Deus mandou. Eu vou me esforçar menos. Vou ficar menos tempo aqui empurrando essa rocha. E quando não tiver vontade, não vou empurrar nada. Estou cansado de tanto empurrar e não ver nada acontecer. Então o homem, angustiado com tudo isso, resolveu orar ao Senhor, pois seu coração estava dividido entre o que Deus mandou fazer e todos aqueles pensamentos.
Senhor, por tanto tempo tenho empurrado a rocha com toda a minha força e ela nunca se moveu 1 milímetro, Senhor. Estou desanimado com isso, com essa missão. Onde tenho falhado? Por que as coisas têm acontecido assim? Por que não consigo ver os frutos do meu trabalho? Por que não consigo ver nada acontecendo? Por quê? Então Deus lhes respondeu a oração. Filho, quando conversei com você na floresta e te dei essa missão, eu lhe disse que você deveria empurrar a rocha com toda a sua força, não é? Nunca mencionei que você deveria mover a rocha, correto? É verdade, Senhor. Você vem a mim achando que falhou por não ter conseguido empurrar a rocha, mas isso não é a verdade. O inimigo colocou coisas em sua cabeça e te contagiou. Você acha que você falhou em sua missão de empurrar aquela rocha? Acho sim, Senhor, pois não sinto que fiz um bom trabalho. Não, nada disso, você não falhou. Veja seus braços. Estão mais musculosos desde que você começou a empurrar a rocha. Olhe para suas pernas, suas costas, suas mãos. Você hoje é um homem, é uma pessoa muito mais forte do que antes. E isso só aconteceu porque você me obedeceu. Você empurrou a rocha e cumpriu a missão que eu te dei. O meu propósito era te fazer mais forte e não fazer você mover aquela rocha. Quando for preciso mover a rocha, eu a moverei. Que lição bonita! Meus queridos, Deus sabe o que pede a você. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe a rocha que você está empurrando. Então, confia nele. Ele sabe o que ele pede a você. Ele sabe o que ele está fazendo. Né? Reflita nessa história que eu te contei. E vamos passar para um outro nível. A vontade de Deus é que floresçamos. A vontade de Deus é que frutifiquemos. Você vai dar muito fruto quando confiar no Senhor, quando descansar no Senhor, quando tiver fé na palavra do Senhor. Então, o que eu te digo nessa tarde, empurre a rocha e Deus vai mover você para outro nível. É Ele que faz o seu sobrenatural acontecer. Amém? Bem, pessoal, essa foi a palavra dessa tarde. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora. Se você gostou, não esquece, deixa aí a sua curtida. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece, alguém que você pense assim, olha, Deus com certeza vai falar a vida dessa pessoa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, o importante é que a gente fale a palavra dele. Não importa. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Rei da Glória, aquele que não desiste de você, aquele que luta as suas batalhas, aquele que quer te mover para outro nível, que quer fazer você crescer. Então, tudo que você está passando é para o seu crescimento, acredite. Então, vai passando, mas vai dando glória a Deus. Amém? E não esquece, tem mais coisa boa aí vindo para nossas vidas, para Deus nos abençoar, para nos dar crescimento, tá? Se inscreve aí no workshop de mulheres que vai acontecer em janeiro. Amém? Então, pessoal, conto com vocês, meu abraço no seu coração, minha gratidão, meu beijo, tá? Fica com Deus e até a próxima.